gera um impacto metabólico que muitas mulheres não cuidam. Então, acabam vivendo exaustas, sem energia, sem disposição. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo e, claro, formas simples e práticas para ajustar isso e melhorar a sua rotina, a sua saúde e a sua energia ao longo do dia. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Lembrando que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem live aqui no canal da Nutri. Já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no meu canal, já compartilha esse vídeo para outras mulheres, para que a gente possa espalhar um pouquinho de saúde. Acho que o conhecimento transforma e traz mais leveza para a nossa rotina, que já não é fácil, tá? Então, conto com vocês para a gente ser uma corrente do bem e espalhar um pouquinho de saúde por aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a realidade da mulher moderna. Como manter a saúde metabólica e o equilíbrio hormonal vivendo uma rotina estressante. Sabe aquela sensação de acordar cansada, passar o dia inteiro à base de café para ter um pouquinho de energia e à noite você tá elétrica porque é o seu melhor momento produtivo, mas exausta e sem conseguir dormir? Pois é. Isso é um clássico sintoma do cortisol invertido, que esse cortisol ele precisa ser produzido de manhã e não à noite. Então, quando a gente está com cortisol invertido, de manhã a gente não tem esse cortisol e à noite aumenta o cortisol. Nessa live eu vou te explicar por que restringir a comida, treinar pesado demais, acaba estressando ainda mais o seu corpo e o seu metabolismo e como fazer pequenos ajustes na sua rotina e na sua alimentação que vão te ajudar a melhorar a sua produção hormonal, a melhorar a sua produção de progesterona, que também vai embora porque o seu cortisol está alto, e entender como que você pode aproveitar isso para ter mais energia na sua rotina. O corpo, quando ele está nesse estado de estresse, ele sempre vai priorizar a sobrevivência. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele está sempre alto, o corpo rouba primeiro a nossa matéria-prima que ia para a progesterona. Qual que é a consequência disso? Então, você não vai ter uma produção adequada de progesterona, sua progesterona vai estar sempre baixa, isso vai aumentar a sua inflamação geral e você vai estar sempre se sentindo inchada, retida. Isso, às vezes, a gente ainda junta com uma baixa ingestão de água, que vai complicar ainda mais esse caso. Então, quando esse cortisol está alto, ele vai fazer com que o corpo libere mais açúcar no sangue. E se isso é crônico, né, esse estresse é crônico, essas células param de responder bem à insulina. Qual que é o resultado disso? Você tem um pré-diabetes ou uma resistência à insulina por um excesso de cortisol. E aí tem mais dificuldade para emagrecer e sente mais fome ao longo do dia. Então, quando você está com cortisol invertido, que é produzir, tem mais cansaço, né? O certo seria ter mais energia de manhã e à noite ficar mais cansada, porque o seu cortisol está invertido. Quando está ao contrário, de manhã você está parecendo um zumbi sem energia, sabe? Demora a pegar no tranco. E de noite você está produtiva, energética, na hora que você não pode mais fazer nada, que você deveria estar dormindo. Muitos de vocês tentam compensar esse estresse com mais agressão no corpo, porque fica mais difícil emagrecer e todo mundo quer reduzir percentual de gordura. E aí você faz um jejum intermitente sem nenhum critério, você toma várias xícaras de café ao dia, almoça só um filezinho de frango com salada, de alface ainda, sabe? Sem nutriente. E vão para a academia fazer um treino de altíssima intensidade. Porque você quer construir massa muscular e reduzir percentual de gordura. Mas você já tá... Gente, isso aqui não é saúde. Você tá trazendo uma dieta estressante, uma rotina metabólica mais estressante para um corpo que já tá super estressado. Então, o corpo entende que você tá em guerra. Você tá na guerra. E ele vai economizar essa energia a todo custo. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Então, vamos começar com a base, tá? Com os pilares básicos que vão ajustar esse funcionamento metabólico dentro da nossa rotina. E o primeiro ponto é chega de jejum na sua vida.
tá? O jejum não vai te trazer um ajuste metabólico interessante. O que a gente precisa aqui é trazer nutriente para esse corpo. E o primeiro nutriente que a gente vai priorizar logo pela manhã é a vitamina C, tá? A vitamina C, ela vai nutrir a nossa adrenal. A adrenal é a glândula que produz o cortisol. E o cortisol, para produzir o cortisol, ela consome muita vitamina C. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é ajustar isso e trazer essa oferta de vitamina C para o nosso corpo logo de manhã. Como fontes de alimentos, você pode aumentar o consumo de kiwi, de goiaba, de acerola, de caju logo pela manhã, tá bom? E como estratégia também, você pode fazer o uso dos shots matinais, que normalmente são com limão espremido, ou até mesmo aquele shot que eu sempre posto para vocês lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui abaixo, que vocês podem usar também de manhã, que também é uma fonte de vitamina C, tá? Se conseguir fazer as duas estratégias, melhor ainda, tá? Toma a sua estratégia ali no seu shot, mais as frutas que são fontes de vitamina C. O segundo ponto é parar de ter medo do carboidrato. O segredo aqui vai ser sempre no fracionamento. Exatamente. A gente vai comer carboidrato no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Em todas as refeições nós teremos carboidrato. E eu vou repetir, isso mesmo que você ouviu. No jantar também vai precisar ter carboidrato. Segura essa informação que eu vou destrinchar ela para você daqui a pouquinho. No lanche da tarde, exatamente, vamos ter um lanche da tarde também. Não traz benefício nenhum a gente manter um longo período sem comer nada. Agora, o lanche da tarde também não pode ser qualquer coisa. Você não vai comer uma coxinha com refrigerante porque você estava sem tempo, tá? Aí é melhor ficar sem mesmo. Nós vamos fazer um lanche estratégico para poder te auxiliar ainda mais nesse controle do cortisol, que a gente quer que o cortisol continue sendo produzido, porém nos horários corretos, nas quantidades corretas, sem sobrecarregar esse organismo. Então, no lanche da tarde, eu gosto bastante de um lanche, por exemplo, você amassa uma banana, coloca um pouquinho de tahine, cacau ou pasta de amendoim, né? O tahine ou pasta de amendoim, coloca um pouquinho de cacau e um pacotinho de torradinha da Magic Toast. Ou você passa essa pastinha na torradinha, que eu gosto, ou você quebra a torradinha e coloca ali para aumentar volume e crocância, né? Eu acho que esse lanche da tarde, pelo menos para mim, que sou uma pessoa que precisa estar sempre regulando esse cortisol, o crocante no horário da tarde, ele traz uma tranquilidade mental, sabe? Um barulhinho ali que você fica mastigando, então isso te deixa mais tranquila, menos ansiosa. Pra mim faz sentido, tá? Então essa opção ali da Magic Toast é realmente pra ser uma estratégia se você tem essa mente muito ansiosa, muito acelerada. Normalmente alimentos que são crocantes e barulhentos ajudam a silenciar um pouco essa mente, então é uma estratégia interessante. E aqui a gente já tem mais nutriente que vai ajudar a nutrir o nosso corpo. Não é só uma refeição de qualquer jeito, tá? E aí você pode colocar ali também, né, junto com a banana, a canela, o tahine ou a pasta de amendoim, você pode adicionar um whey ou colágeno e o cacau. Fica um lanche muito nutritivo, muito completo. E caso você tenha a mente ansiosa, você coloca ali uma Magic Toast para trazer crocância, ou passa nela, ou quebra ali, que eu acho que dá uma crocância legal. Para acompanhar, você vai tomar um chazinho de erva doce, gente. Chazinho de erva doce não tem... não gosto de chá, mas o chazinho de erva doce, ele é suave, ele é docinho. Não pode adoçar com açúcar, nem com adoçante, tá? Precisa ser um chazinho puro. Uma estratégia que eu gosto bastante, para quem não gosta de chás, às vezes a pessoa fica muito focada, tipo assim, não gosto de bebidas quentes, eu gosto de mais geladinho, frio. Gente, o chá, você pode consumir ele em qualquer temperatura, tá? Você precisa somente fazer a extração desse chá com água quente, coloca pouca água quente, deixa ele tampado 10 minutos, fez a extração ali dos compostos fenólicos, dos compostos bioativos desse chá, você pode colocar gelo e consumir ele gelado, não tem problema nenhum, tá? Então sempre tem uma estratégia.
E aí você pode fazer esse chazinho de erva doce. A erva doce aqui, ela vai entrar como uma estratégia para regulação do cortisol. Se esse lanche da tarde for por volta de 4, 5 horas, é o horário perfeito, que é o nosso primeiro ajuste no cortisol. Então, para começar a dar um sinal para o corpo para diminuir o cortisol, pode ficar tranquila que ele não vai te dar sono, nem diminuir a sua energia. Ele vai começar uma ativação metabólica para que esse cortisol seja reduzido um pouco mais tarde. Então, você pode usar tranquilamente, tá? Lógico que nos primeiros dias você ainda não vai sentir uma grande diferença, mas essa regulação é muito importante, tá? Então, você vai começar a dar o primeiro sinal para o seu corpo que ele pode começar a cair o cortisol, porque daqui a pouco você vai dormir, né? Daqui a pouco, 10 horas da noite. Então, fica muito mais fácil você fazer esse controle. E o próximo pilar, não é o último ainda, é o jantar e o sono. O jantar, o ideal é que a gente jante mais cedo. Sempre jantar mais cedo. Gente, jantar muito tarde é um problema para o nosso metabolismo, tá? Então, respeitar esses horários um pouco mais cedo ajuda a melhorar o nosso funcionamento metabólico, a seguir o ciclo realmente da nossa rotina, para que o sono seja regulado também. Então, uma coisa depende da outra. O jantar até as 8 horas da noite seria o ideal, tá? Ah, não consigo, ou então precisa ser mais cedo, precisa ser mais tarde. Então, você vai tentar fazer esse jantar pelo menos 2 horas antes de você dormir. Vamos combinar assim, que acho que fica uma estratégia legal que você consegue ajustar e realmente as rotinas elas são diferentes, tá? Se você conseguir até 8 horas da noite, ótimo, que é perfeito. Não consigo, tenta pelo menos 2 horas antes de você dormir, combinado? E vamos colocar um carboidrato, sim, no jantar. Coloca ali um carboidrato que ele pode ser... Mas você não vai colocar só o carboidrato. Eu quero que ele tenha proteína e eu quero que ele tenha fibras. Então, legumes, verduras, você pode trazer isso também no formato de carboidratos. Um jantar muito prático que eu gosto sempre de colocar, às vezes é uma carne de boi ou almôndegas ou hambúrguer mesmo, ou de frango também, o que você preferir, que eu já deixo congelado e já coloco direto na air fry. Então, eu já deixo as almôndegas tudo prontinhas, só coloco ali na air fry para consumir à noite junto com uma batata, por exemplo. Ou eu coloco a batata na air fry, ou faço ela cozida, tipo um purezinho de batata, que é uma coisa prática. E pode ser a batata inglesa, pode ser a batata doce. Aí você já colocou ali um carboidrato e você colocou a sua fonte de proteína, tá? Saladas à noite. Tenta consumir as saladas mais cozidas nesse horário, né? Ah, gosta de caldo? Faz um caldo então, faz um caldo de morango, de abóbora, uma sopinha de legumes, coloca ali, pode até colocar o macarrão na sua sopinha de legumes, né? O que você vai colocar é mais legumes e diminui a quantidade de macarrão, faz a sua sopinha de macarrão ali com legumes e carne moída, por exemplo, que é uma ótima opção para o jantar. Pode fazer os caldos também, que são uma ótima opção também, tá? Então, isso ajuda muito. Por que tem que ter o carboidrato no jantar? Quando a gente está com cortisol alto, a gente não está descansando bem. Então, a nossa produção de serotonina e melatonina, ela está prejudicada. Então, quando você aumenta o carboidrato à noite, você melhora o triptofano, a entrada do triptofano no seu cérebro, que vai ajudar na sua produção de serotonina e de melatonina, que é o hormônio do sono, tá? E o último ponto, o último pilar, é o pilar da suplementação. Nessa suplementação aqui, uma suplementação de apoio, é sempre legal, principalmente se você sente que você tá com esse cortisol invertido, que é aquilo que eu falei lá do sem energia de manhã e à noite cansada, mas não consegue dormir, é usar o magnésio, ou magnésio inositol ou magnésio bisglinato, que ele é um mineral que vai ajudar no relaxamento muscular e no relaxamento mental também. Eu recomendo aqui mais até o inositol, porque se você já sente que o seu cortisol alto é uma coisa crônica, ele vai ajudar também um pouco com a questão da resistência à insulina. Então, o inositol, mas o bisglinato também vai ajudar nesse relaxamento. Então, magnésio à noite, né, independente ali de qual, vai te ajudar bastante a melhorar a sua qualidade do sono. Sempre importante relembrar que para o sono a gente precisa praticar a higiene do sono, que é evitar telas antes de dormir assistindo um vídeo, né?
toda luz, ela vai reduzir a nossa produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se a gente está tentando regularizar isso, é importante que a gente faça a higiene do sono, tá? Já chega em casa, enquanto você vai preparando seu jantar, já deixa a luz mais baixa, aquelas luzinhas, de preferência as luzinhas amarelas. Vai se distrair, precisa fazer alguma coisa à noite, tenta ler um livro, evita ficar direto ali na tela, que acho que isso ajuda mais, né? A descansar a nossa mente. E aí você consegue ir entrando no clima pro corpo entender que tá na hora de relaxar. Se você conseguir, uma coisa que ajuda mais ainda, já tá ali naquele clima todo de luzes amarelas na sua casa, você chegou, você já está com a sua jantinha congelada pronta, você só colocou ela para esquentar ou para fazer. Gente, e vamos só destacar aqui que ter comida pronta, congelada e organizada em casa não é só praticidade, é uma questão de saúde também, porque a gente vai chegar do trabalho cansada, já tem ali os nossos problemas metabólicos, então tudo que você pode facilitar na sua rotina desse acesso é qualidade de vida, é melhoria na sua própria saúde. Então pense bem nisso, né? Porque na hora do cansaço você não vai ter cabeça nem para poder raciocinar do que você precisa fazer para melhorar a sua alimentação, tá? Então faz isso com planejamento, faz essa estratégia, porque isso vai te ajudar bastante a regularizar. Mas voltando, você já estava ali naquele climinha com as luzes amarelas, chegou em casa, sua comidinha já está pronta, você só colocou para esquentar. Nesse período ali que vai dar uns 15, 20 minutinhos que você vai estar descongelando ou esquentando a sua refeição, faz o escalda-pés, coloca ali na bacia, faz um mix com os chás, lavanda e o sal grosso, coloca o seu pezinho lá, que às vezes a gente trabalha o dia todo, sabe? Não tem um cuidado, um carinho ali com aquele pé. Então vai ser interessante. Você pode fazer esse escalda-pés, que é um momento de relaxamento, de conexão com o seu próprio corpo, que é uma estratégia também. E lembra que nada de ficar no escalda-pés com o celular na mão. Vai ficar no escalda-pés com um livro na mão, sabe? Evita as telas, evita realmente esse excesso de estímulos à noite para que a gente possa trazer essa regulação. Claro que aqui eu tô trazendo só algumas ideias, né? Se a gente já conseguir fazer o básico, já está ótimo. E realmente que não, mesmo que você não consiga fazer todos os dias, por exemplo, esse momento ali do escalda-pés ou do seu momento de autocuidado, é interessante que de tempos em tempos você reative esse momento e tente fazer isso para poder trazer mais conexão com o próprio corpo, tá bom? Cuidar do nosso metabolismo é sempre um ato de respeito com o nosso corpo, de amor com o nosso próprio corpo, tá? Isso tem muita beleza, nossa, gente, o que tem de mais precioso pra gente? É a nossa vida, é o nosso corpo que nos permite viver. Então, eu gosto bastante de destacar isso, porque todos esses cuidados, tá? São importantes para que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida. E são estratégias simples, como eu falei aqui para vocês, que a gente ajusta dentro da rotina para poder trazer uma regulação metabólica que vai favorecer, melhorar a nossa produção hormonal, melhorar a nossa produção de energia. Então, eu vou ter energia na hora que precisa ter energia. 7 horas da manhã é para a gente acordar assim, gente, com muita energia, com muita disposição. Não é para a gente estar ali se arrastando, querendo voltar pra cama e, eu sou produtiva só à noite, eu sempre fui assim. Pode ser que você sempre teve um cortisol alterado, sempre teve um cortisol invertido, então a gente precisa ir atrás dessas investigações, não simplesmente aceitar coisas que podem ser melhoradas como se fosse algo que não adiantasse, tá? A gente pode ter uma energia produtiva à noite, mas que não atrapalhe o seu sono, que não te deixe cansada no dia seguinte, tá? Então a gente precisa acordar sim com energia, com disposição. E na maioria dos casos, quando a pessoa se sente com mais energia à noite, é esse caso do cortisol invertido, tá? Então o nosso tema dessa live foi esse. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas e orientações que a Nutri trouxe para você hoje. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no meu canal e de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês conseguirem, para a gente ser a corrente do bem que espalha saúde por aí.
Um beijo, tenham um excelente dia, um dia muito abençoado e iluminado. E nós nos encontramos na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, na próxima live. Um beijo.